Eu acho que o meu sotaque entrega facilmente. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Passei boa parte da minha carreira lá, na verdade, metade do tempo no Rio e metade do tempo em São Paulo. Mas eu acho que essa história do Rio de Janeiro, né, esse tempo que eu tive lá, foi muito importante para mim porque, querendo ou não, o Rio de Janeiro era uma cidade menor do ponto de vista de publicidade do que São Paulo. E aí, quando eu saio do Rio de Janeiro e venho para São Paulo, quase como um menino do interior que vem para a cidade grande, você se dá conta de o quanto de possibilidade você tem aqui nessa cidade. E aí, aquilo que você fazia com pouco, agora quando você tem mais clientes, mais marcas, mais números para fazer as coisas acontecerem, acaba que a mesma energia que você depositava lá dá um resultado muito maior aqui. Eu acho que em todos os lugares que eu trabalhei, eu consegui aprender alguma coisa sobre liderança, mesmo não sendo líder até então, né? Vendo outras pessoas liderarem, eu aprendi muito de como fazer e do que não fazer. Então, acho que por observar, eu sempre fui muito curioso e observador, acabei pensando uma coisinha de cada uma das pessoas com as quais eu trabalhei e dos lugares pelos quais eu passei. Um bom líder ou uma boa líder, eu acho que o que essa pessoa precisa ter mais do que tudo é gostar de pessoas. Porque, no fundo, boa parte do nosso tempo é doado justamente para essa interação com outras pessoas. Porque a gente tem que saber ouvir, a gente obviamente tem que saber falar, mas falar tentando sempre ajudar, tentando sempre construir, tentando puxar as pessoas para cima. Agora, se a gente pega o recorte só de criação, é uma liderança muito ingrata, porque boa parte do tempo você acaba falando não. Né? É sobre dizer não, isso não tá tão legal, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que fazer aquilo daquele jeito ou do outro jeito, enfim. Como é que você consegue fazer isso de forma motivadora e não de forma desmotivadora? Porque senão você passa 70% a 80% do tempo falando não para as coisas. A gente é muito feliz por estar vencendo consecutivamente os maiores prêmios de publicidade, tanto nacionais quanto internacionais. Então a gente está falando do Festival de Cannes, a gente está falando do EFF, a gente está falando do Profissionais do Ano. Ganhar prêmio é sempre muito bom, né? O equívoco é quando você foca numa premiação e não no trabalho em si. Nossa busca tem que ser o tempo inteiro por fazer o melhor trabalho possível na nossa vida, no nosso dia a dia, e que, por um acaso, ele é tão bom, tão incrível, tão maravilhoso que ele vai ser reconhecido nacional ou internacionalmente numa premiação. Eu não sei qual é a melhor sensação, se é ganhar Cannes ou julgar Cannes. Esse ano eu tive a oportunidade de ser jurado de uma categoria, né, entretenimento no esporte, e foi incrível, assim, foi uma experiência incrível porque você tem gente do mundo inteiro com visões completamente diferentes da sua, né? E aquilo ali cria uma pluralidade de pensamentos que faz com que você olhe, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, ou não tinha achado tanto isso como você acha, mas você está mudando a minha opinião. Então, assim, foi uma experiência sem dúvida maravilhosa. Sem dúvida alguma, o melhor momento da publicidade de todos os tempos. Antigamente, você fazia um comercial de televisão, você fazia um spot de rádio, um anúncio de revista, um outdoor que saía na rua. Hoje em dia, você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Você pode colocar uma estátua na frente do touro de Wall Street, isso é uma ideia publicitária. Então, quando você tem todas essas possibilidades, é óbvio que fica N vezes mais difícil, porque você também, quando tem todas as possibilidades, acaba que esse não limite te limita, te bloqueia um pouco, porque se você pode tudo, acaba que você se perde, mas ao mesmo tempo é sem dúvida o melhor momento para a gente viver, porque justamente todos os problemas que se apresentam para a nossa frente, a gente consegue pensar qualquer tipo de solução. Um belo dia na nossa profissão surgiu um negócio chamado computador. Quando o computador surgiu, foi o quê? O algoz de umas pessoas e a salvação de outras. Surgiram novas formas de fazer arte, fazer texto, fazer tudo por conta da facilidade que o computador trazia. Mas naquela época, ele foi um negócio que também foi o demônio para muita gente.
É a mesma lógica para mim com a inteligência artificial. Algumas pessoas vão ver como o apocalipse, outras pessoas vão ver como a salvação, e eu, na verdade, não acredito nem numa coisa nem outra, eu só acredito numa transformação. Gosto muito do raciocínio do Darwin, que não são os mais fortes nem os mais inteligentes, são os que mais sabem se adaptar que sobrevivem. Se eu pudesse voltar no tempo, assim, e dar um conselho pro Sleiman, né, lá de trás, eu acho que eu daria o conselho para mim, que é o conselho que eu daria para qualquer pessoa que esteja começando nessa profissão hoje. Acredite em você e no seu potencial. Eu posso dizer isso, assim, com toda certeza, porque quando eu resolvi fazer publicidade, eu falei para minha mãe isso, e a minha mãe, obviamente, queria que eu fizesse concurso público, né? Mas, não satisfeita, ela perguntou para um amigo dela, médico, e virou para ele e falou assim, olha, meu filho está pensando em fazer publicidade. E aí ele respondeu assim, bom, mais um para morrer de fome. Esse foi o estímulo que eu tive para seguir na profissão, assim. Então, durante o tempo inteiro, né, querendo ou não, principalmente no início, né, você acaba se questionando, cara, será que é isso mesmo? Eu devia estar aqui? Será que não é melhor pegar a pasta lá do concurso público e tentar fazer aquilo? Mas, assim, eu não desisti. Então, o conselho que eu daria para aquele Sleiman de lá não desista, acredite em você, que é o mesmo conselho que vale para todo mundo que está assistindo a gente, não só em publicidade, como em qualquer coisa que você faça na vida com gosto. Nada, nada, nada no mundo feito com paixão consegue ser bloqueado.